Olá, alunos, boa noite. Hoje a gente vai começar a falar sobre logoaudiometria. O que é a logoaudiometria? A logoaudiometria são os exames que compreendem a avaliação da fala. Vamos dizer que ela é a audiometria vocal, utilizando o quê? A fala, as palavras. Quando a gente fala de audiometria tonal, a gente fala o quê? De avaliação usando um tom puro, né? Ou seja, apitos. Na logoaudiometria, também chamada de audiometria vocal, nós vamos utilizar a fala e os sons da voz para verificar a discriminação que o indivíduo possui para os sons da voz. Então, a logoaudiometria é uma técnica usada para avaliar alguns aspectos da capacidade auditiva por meio de amostras padronizadas da linguagem oral, estabelecendo uma porcentagem de palavras entendidas corretamente. Então, a logoaudiometria, ela é um exame que também possui uma amostra controlada, padronizada através de pesquisas, né, para que haja um senso comum. Nós não utilizamos somente sons aleatórios, palavras aleatórias, mas palavras dentro de um contexto padronizado para que se gere o quê? As porcentagens para estabelecer o que é normal e o que é alterado. E qual é a finalidade da logoaudiometria? Primeira e mais importante, vamos dizer assim, confirmação dos limiares tonais. Você realizou uma audiometria tonal, você estabeleceu o valor mínimo de percepção para um tom puro que o indivíduo possui e você utiliza a logoaudiometria para confirmar se os valores que você obteve na audiometria tonal são compatíveis. Por quê? Porque na logoaudiometria ele pode apresentar uma melhor sensibilidade, tendo em vista que são sons que vão ser mais familiares a ele. Então, isso compreende o quê? A percepção auditiva que o indivíduo tem para o som avaliado na audiometria tonal. E isso vai confirmar se ele respondeu corretamente ou se de repente ele deixou passar um apitozinho, aquele baixinho, pequeno, que para ele não foi importante, mas causou uma incompatibilidade entre os dois achados. Tá? Mensuração da capacidade de detectar e reconhecer a fala. A gente não pode esquecer que tem muitos indivíduos que eles usam o seguinte jargão: eu ouço, mas eu não entendo. Então, a logoaudiometria, ela também possui como finalidade quantificar, mensurar essa capacidade de detectar e reconhecer a fala. Existe diferença entre detectar e reconhecer? Na logoaudiometria, sim. Nós vamos aprender que alguns exames dentro da logoaudiometria, eles vão ser utilizados palavras monossílabos, dissílabos, trissílabos e polissílabos. No entanto, para indivíduos com perdas severas a profundas, nós vamos utilizar apenas o quê? A detecção. Ele detectar o som da voz do avaliador para confirmação da audiometria tonal. Então, quando ele detecta, ele não precisa entender o que o avaliador está falando. Ele precisa apenas perceber, detectar o som da voz do avaliador. No reconhecimento da fala, ele precisa reconhecer aquela palavra que está sendo falada e repeti-la de forma
idêntica ao que ele ouviu. Qual outra finalidade da logoaudiometria? Detecção das perdas auditivas funcionais ou não orgânicas. Quais são essas perdas auditivas funcionais ou não orgânicas? São as perdas psicológicas, as pseudo-perda auditiva, ou então que a gente comumente chama de simuladores, ok? E aqui daquelas pessoas que simulam perdas auditivas. E por quê? Porque muitas pessoas elas já são treinadas para não realizar bem a audiometria tonal. Por exemplo, uma pessoa que está usando de má fé para processar uma empresa ou ganhar algum benefício do governo. Ele simplesmente não vai levantar a mão, ou então ele vai dar uma resposta muito inconsistente na percepção daqueles sons que estão sendo emitidos no ouvido dele. Só que o que acontece? Às vezes eles conseguem, alunos, até decorar a quantidade de som, a percepção do som, e aí ele consegue enganar alguns avaliadores que não têm uma experiência, né, e um feeling tão aguçado como avaliadores já mais experientes, né? Só que na logoaudiometria, vamos dizer assim, eles se quebram. Por quê? Porque a gama de palavras padronizadas para o exame é uma gama extensa. Então, no momento em que começa a falar as palavras, por ele não conhecer a técnica, ele acaba o quê? Vamos dizer assim, ele começa a se enganar na situação. E aí ele começa a responder as palavras e quando percebe, o limiar está totalmente incompatível com a audiometria tonal. Ou seja, ele vai perceber melhor as palavras que estão sendo ditas na logoaudiometria do que ele ouvir os tons, os apitos lá na audiometria tonal. Então, como ele não sabe diferenciar essa sensibilidade auditiva de fala para o apito, aí ele acaba tendo o quê? Uma incompatibilidade entre os dois exames. Tá? Indicação de próteses auditivas. O objetivo de protetizar o indivíduo com perda auditiva é para o quê? Para que ele possa ouvir os sons da fala. Se o objetivo é comunicação, então o principal alvo vai ser o quê? A conversação. Então se protetiza para que o indivíduo possa comunicar-se. Então a comunicação ela é importante e a logoaudiometria é o exame utilizado o quê? Para avaliar o quanto de discriminação auditiva ele está tendo como benefício do aparelho auditivo. Tá, então ela também tem a finalidade de indicação de prótese auditiva para verificar a adaptação desse paciente no uso do aparelho de amplificação sonora individual. Avaliação do rendimento auditivo social do indivíduo, o quanto ele está conseguindo participar de uma conversa em grupo, uma conversa individual entre uma pessoa e outra, ela possui um grau de dificuldade para a pessoa com surdez ou perda auditiva. Quando você coloca mais participantes nesta conversação, o indivíduo que possui a perda auditiva, ele vai possuir uma dificuldade muito maior de localização sonora, porque vai ter mensagens competitivas dentro dessa conversa. Então, a logoaudiometria, ela pode ser utilizada também para avaliar esse rendimento auditivo social do indivíduo através, né, dos exames feitos em campo livre, com o objetivo de melhorar essa percepção, avaliar essa melhora de percepção do indivíduo, ok? Então, dentro da logoaudiometria, nós temos 3 exames que compreendem a avaliação
das palavras, a audiometria vocal ou logoaudiometria. Nós temos o limiar de reconhecimento da fala, né, que é o LRF. LRF é a primeira letra de cada palavra dessa sentença, ok? Também é chamada de SRT, que é o nome em inglês do exame. Então, a sigla LRF ou SRT é utilizada para indicar o exame logoaudiometria de limiar de reconhecimento de fala. Nesse exame, ele precisa reconhecer a palavra que está sendo exposta e ele precisa repetir conforme chega em seu ouvido. A gente vai detalhar os exames mais para frente, tá? O segundo exame é o Índice de Reconhecimento da Fala, é o IRF. Nós também podemos encontrar o IRF como Índice Percentual de Reconhecimento da Fala. E aí ele já vai ser chamado de IPRF. No IPRF também serão usadas palavras. Aqui no reconhecimento da fala nós vamos usar palavras trissílabos ou palavras polissílabos. No índice percentual de reconhecimento da fala ou índice de reconhecimento da fala, IRF ou IPRF, nós vamos utilizar palavras monossilábicas ou dissilábicas. Palavra monossilábica, pá, cor, trem, sol, palavra que possui apenas uma sílaba, né? Ou então, dependendo da dificuldade desse indivíduo, podemos usar palavras monossílabos. Maçã, pera, cama, bola, data, tá? Isso para avaliação de um percentual. E o terceiro exame que compreende a bateria da logoaudiometria é o limiar de detectabilidade da fala ou limiar de detecção da fala, que é o LDF. Nesse exame é que o indivíduo ele não precisa reconhecer a palavra que está sendo dita, né? Ele precisa apenas ouvir o som e detectar e perceber o som do avaliador.